Nós vamos começar a falar com razoável frequência sobre um grande educador. Um educador ítalo-brasileiro, faleceu recentemente, não é um erudito, não foi um erudito, mas deixou um legado prático, mão na massa, para o desenvolvimento reto das inteligências, né? Que é uma pessoa que pagou alguns ostracismos, justamente porque entrega coisa boa, que é o professor Pierluigi Piazzi, né? O professor Pierluigi Piazzi era químico de formação primária, mas se desenvolveu no estudo da intelecção, particularmente foi um grande crítico de todo o sistema educacional, foi um homem que produziu coisas simples, como eu disse, não era um erudito, mas longe de ser meramente mediano, e deixou dicas práticas para o estudo muito grandes, muito pujantes, muito cortantes. Um excelente autor, tá? Fala de maneira simples, deixou obras aí que podem ser de proveito para todo mundo, tá? Eu vou apresentar algumas aqui. O Aprendendo Inteligência, tá? Que é o grande clássico dele. O Ensinando Inteligência e o Estimulando Inteligência. Eu não concordo 100% com ele, isso eu não elide. E o meu ponto, talvez único de discordância com o Pierluigi Piazzi, tá? É que ele faz uma crítica desqualificadora do Monteiro Lobato, autor que eu qualifico muito, tá? Mas enfim, aí faz parte das naturais divergências das coisas, tá? Mas extraído esse ponto, eu adiro praticamente em tudo que eu li do Pierluigi Piazzi, e ao ponto que vamos, na série Analfabetismo Funcional, a gente vai comentar várias questões trazidas pelo Pierluigi Piazzi. Nós vamos trazer enxertos de textos dele, entendeu? E enfim, quem quiser conhecê-lo também tem muitos vídeos dele no YouTube. E enfim, fica a dica, um bom caminho para começar a superar os gargalos cognitivos tão graves. Eu separei para a gente falar hoje desta obra, o Estimulando Inteligência, um comentário dele num capítulo chamado Somos Todos Analfabetos. Sim, eles pulula ali uma crítica da escolarização. Ele mostra a vivência dele como educador, a problemática dos tipos que ele recebia. Então ele começa, inclusive, este capítulo, ele coloca assim, trazendo uma frase de George Trevelyan, tá? Educação produziu uma vasta população capaz de ler, tá? Mas incapaz de distinguir o que merece ser lido. E aqui ele está fazendo, ele está mantendo o eco, o coro, com a crítica da escolarização que não dá fruto, gente. Como é que você mede a árvore? Pelo fruto. Um fruto é bom, a árvore é boa. Você não pode querer, tá, que se o efeito é ruim, a causa seja boa. Essa é a questão. Tá? Entende? E aí ele vai colocando toda a problemática aqui, é muito dedicado à incapacidade de ler, tá? A absoluta incapacidade. Então ele comenta assim, que ele recebia lá no cursinho diversas pessoas totalmente incapazes de ler, tá? E enfim, em que não podiam então aprender outras coisas. E ele vai mencionando aqui um exemplo que eu vou querer ler sobre o vocabulário. Não tem vocabulário, gente. As pessoas não tem, que não leem, não tem vocabulário. Não tem vocabulário, você não entende. Seu nível de discernimento é pobre, tá? Primeiro problema falando sobre o vocabulário, a escassez e pobreza do vocabulário. Não conseguem resolver uma questão, como por exemplo de química. Não por não saber química, mas simplesmente por não entender, não conseguir entender o enunciado. Não conseguem, por exemplo, distinguir entre reduzir de 20% e reduzir a 20%. Preposição, gente. Quase ninguém mais sabe usar preposição. Preposição, em fineza metafísica, é ângulo de movimento. De ou a é completamente outro movimento. É completamente um grito semântico. E a gente verifica isso. Fale preposição correta. As pessoas se perdem.
Faço um jogo, fui a ou fui na. Nossa. Agora está falando reduzir a ou reduzir de. Ou para. As pessoas se perdem. Chega aqui texto para mim, gente, não tem uma preposição, não tem um conectivo. A coisa não é. Vamos lembrar, a linguagem é uma função do movimento. Bem ordenar um fluxo é bem ordenar um movimento da realidade. E está todo mundo errático, as mentes estão erráticas e por isso, inclusive, a vida vai sendo errática. Tá? E, enfim, segundo, tá? Boa parte dos meus alunos chegou ao cursinho sem saber o que é, respectivamente, inerente, contingente, peste, insulso, vice-versa, claudicante, procrastinar, só para citar alguns exemplos triviais. Sim, as pessoas não têm vocabulário. Principalmente aqui, como você verifica, que são vocabulários não propriamente ligados até a substantivo, que é mais fácil de entender. Mas são vocabulários em parte ligados a conectivos, em parte com um teor de movimento, de conexão, de articulação. Então, a inteligência é fraca, ela não articula ainda. Olha só, ao ler, por exemplo, em uma das alternativas de um teste de vestibular, a frase: tal procedimento é inócuo. Uma sala inteira de 200 alunos me perguntou o que era inócuo. Exato. Gente, eu fiz outro dia uma audiência no fórum, em que uma pessoa tinha que ditar um texto para a pessoa assistente do magistrado, registrar na ata. Eu falei, a peça é caudalosa, mas é insubsistente. A pessoa não sabia. Ela não sabia, ela achou que caudalosa é de caldo. Sim, caldo, com L. Tá? A pessoa não sabia. É assistente do magistrado, graduado em Direito. É nesse nível. Organiza esses documentos em sequência cronológica. As pessoas se perdem. É o que veio primeiro e o que veio depois. Tá, entendi. Primeiro o primeiro, depois o depois. Aí o cara entende. Porque se você falar cronológica, a pessoa não entende. É esse o pé de coisas que a gente está vivendo, tá? E aí o que acontece? Fiel aos meus princípios, de que a principal função de um professor não é dar o peixe, mas ensinar a pescar, respondi: em uma infecção viral, o antibiótico é inócuo. Aí vem o camarada e fala assim: já sei, inócuo é sinônimo de injetável. Aí você vê, é esse o nível das coisas, gente. Tá vendo? Quando o nome desse tópico, desse capítulo que eu estou extraindo esses trechos, somos todos analfabetos, em que ele conclui que a alfabetização plena, e ele usa dados do PISA de forma muito semelhante ao que eu faço, tá? Gozamos de 8% de pessoas que têm a alfabetização plena. Não quer dizer que são autodidatas, quer dizer que são pessoas que pelo menos fazem um nível de leitor. E ele traz um dado aqui sobre o qual eu vou me debruçar. Desses 8%, 6% são mulheres e 2% são homens. A constatação de que o embrutecimento das inteligências masculino é maior do que o obscurantismo feminino, isso é uma questão para mim já muito clara. Eu não tinha tanto esses dados mais precisos aqui de que ele dispõe, que eu vou passar a investigar mais, tá? Aí outra questão, aqui é uma coisa que eu vejo todo dia, que eu acabei dizendo aqui. Tente ler as redações que eles perpetram, falando dos exames de redação que tinha lá no cursinho. Sem começo, meio e fim, são obras-primas da arte de produzir textos desconexos, desarticulados e, em resumo, ridículos. Mas é de se esperar. Quem não lê jamais poderá escrever bem. Pois é, esse é o estado realmente de coisa. Aqui tem uma outra passagem dele que eu acho digna de nota, que ele fala que sistematicamente as pessoas fazem uma prova, seja Enem, seja vestibular, tal, não sei, foi difícil? Não, aqui não deu tempo. Não foi difícil? Não, mas aqui não consegui fazer porque não deu tempo. E ele mostra o esquema que está por detrás desse não deu tempo, dessa questão que já virou um clichê, tá? Um clichêzão, escapista, que ele fala assim: quem não lê muito, lê lentamente. E tem uma dificuldade enorme em interpretar textos. Daí a falta de tempo. Bom, magnífico. Ele está mostrando essa reclamação crônica do que não há tempo, tá?
É isso, um advogado, eu falo muito dos exemplos do direito, porque eu vim do meio jurídico, né? Um advogado parrudo gasta uma X petição, um X processo, 40 minutos para ler. Tem advogado gasta 4 dias, para ler, mas não entende. Pode gastar 4 dias e não entender, porque não sabe ler. Ler, gente, é tudo da inteligência. Não é ler a história do processo, é ler segundos como se lê um processo. É ler um romance, como se lê um romance. Tem gente que pode demorar 1 ano para ler o Crime e Castigo, vai demorar 25 dias. Não é 2 horas, é óbvio. Tá? Mas enfim, aí você vai, não deu tempo que a coisa... Não sabe ler. Você não é capaz nesse sentido. Tá? De bater, tem que ser processos que a gente tem que ler com proficiência, saber dizer o que é o sentido dito, o que é o sentido desejado, o que não foi dito, qual que é o estilo envolvido. Mas um leitor habituado, um leitor veterano, faz todas essas operações de extração semântica principal e acessória dos textos e, portanto, inteligente, com a capacidade de ler e apropriar-se daquilo ali de maneira rápida. Agora, o nível nosso é esse aqui que ele está dando. Enfim, então, essa aqui é uma abordagem que eu fiz questão de começar nas questões do peer, tá? Pelo estado de coisas que ele denuncia, que é sabido, que é manjado e etc. Aí, a partir de algumas próximas sessões, a gente vai estar falando das abordagens profiláticas e curativas que ele vai propondo para o resgate da inteligência, tá? Porque as nossas inteligências estão niveladas nesse nível aqui. O cara não tem vocabulário, o cara não sabe ler, não interpreta, tá? E aí fica jogando que não tem tempo, não tem a inteligência. Essa aqui é a verdade. A inteligência tem que ser construída e desenvolvida aí ao longo do tempo. Eu recomendo, essas obras são obras simples, tá? E podem ser lidas sem grande esforço, um linguajar direto, mas tem um conteúdo bom. Eu não abono, só a crítica dele ao Monteirão, mas daí faz parte da vida. Meus caras, então muito obrigado.